Boa noite, alunos e alunas dos segundos anos A, segundo ano B, segundo ano C, né? Nesse momento nós estamos parados por causa dessa pandemia, né? E estamos tendo que fazer as aulas em AD, beleza? Espero que todos estejam muito bem. Bom, pessoal, essa videoaula aqui que eu vou postar no Google Classroom para vocês é referente a uma revisão de progressão aritmética, né, que é aquele conteúdo que a gente estava estudando antes da paralisação, que vocês têm a matéria no caderno, né, porém vocês estão parados aí e devem ter esquecido uma boa parte desse conteúdo, né? Aí o que eu fiz? Eu mandei uma lista de exercícios para vocês fazer, exercitar, né? Revisar. Agora essa videoaula aqui eu vou dar mais uma revisão para vocês dos conteúdos de progressão aritmética, porque a semana que vem eu já pretendo atribuir para vocês uma provinha, né? Aquela avaliaçãozinha de 3 pontos lá, que ela vai ser feita no Google Classroom, né? A partir desses conteúdos aqui que nós estamos trabalhando nessa videoaula, certo? Então, mãos à obra, vamos lá. Progressão aritmética, né? Então, nós vamos primeiro para a definição, né? Relembrar a definição, isso aqui já foi estudado, né? Volta a frisar que já foi estudado, mas estamos fazendo uma revisão, né? Então, uma progressão aritmética é uma sequência de números reais em que cada termo a partir do segundo é igual ao anterior adicionado a uma constante chamada razão, né? Genericamente, nós representamos a progressão aritmética, né, desta forma ali, ó. O A1 é o primeiro termo, A2 segundo termo, A3 segundo termo, A4 segundo termo, o AN-1 é o penúltimo termo e o AN é o último termo, né? E um tipo de exercício que a gente fez bastante na escola lá, que vocês têm no caderno, é determinar os primeiros termos de uma progressão aritmética conhecidos, o A1 e a razão, né? E através da utilização da definição, né? Então, se o A1 é 2, a definição de progressão aritmética diz que o A2 é igual ao termo anterior, que é o A1 mais a razão, né? Então, como o A1 é 2, 2 mais 3, razão 3 dá 5, né? O terceiro termo é igual ao termo anterior mais a razão, por definição de progressão aritmética, né? Então, como o segundo termo é 5, que nós calculamos ali, né? Mais a razão 3 dá 8, né? O quarto termo é o terceiro mais a razão. O terceiro termo é o 8, 8 mais 3 dá 11. O quinto termo é o igual ao quarto termo, né? O anterior do A5 é o A4, então A4 mais R. Como o quarto termo é 11, então 11 mais a razão, que é 3, dá 14. Assim nós podemos escrever a progressão aritmética 2, 5, 8, 11, 14. Veja bem que nós determinamos os primeiros termos dessa progressão aritmética apenas utilizando a definição de progressão aritmética junto com o primeiro termo e com a razão, né? O conteúdo que nós estudamos também, que vocês têm no caderno, é a fórmula do termo geral da PA, né? Que é a n, é o último termo, é igual ao primeiro termo, mais o número de termos menos 1 vezes a razão. Nós fizemos esse tipo de exercício aqui que vocês têm no caderno. Ó. Exemplo 2. Determine o 12º termo da PA 2, 7, 12 e 17. Então, eu vou aplicar a fórmula do termo geral para calcular o valor do 12º termo. Então, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. O 12º termo vai ser igual a 12, né? Então, a 12 é igual a 2 mais 12 menos 1 vezes 5. O A1 é 2, o N é 12, por quê? Porque eu quero calcular o 12º termo, então do A1 até o A12 são 12, e a razão é 5. Ah, professor, eu esqueci como que calcula a razão, como que determina o valor da razão. Então, você vai pegar lá 7 menos 2, que é 5, né? Ou você pode pegar o 12 menos 7, também é 5, ou 17 menos 12, que é 5. Haja vista que a razão, basta eu pegar um termo qualquer a partir do segundo termo e subtrair do anterior, né?
Aí, fazendo as continhas aqui, o A12 é igual a 2 mais 12 menos 1 vezes 5. O A12 é igual a 2 mais. Dentro do parênteses, eu vou resolver 12 menos 1, que dá 11. Aí fica vezes 5. Aqui vocês têm que lembrar, primeiro eu multiplico para depois somar. Então, o A12 é igual a 2 mais 11 vezes 5, 55. O A12 é igual a 57. Né? Terceiro exemplo. Determina o primeiro termo da PA em que a razão é 2, o último termo, o AN, é 19 e o número de termos é 9. Então, substituindo esses dados aqui na forma de termo geral, o AN é 19, o A1 eu quero calcular, o EN é 9, né? O número de termos lá está dizendo lá no enunciado que o EN é 9, e a razão é 2, também dado no enunciado. Como que eu vou calcular o valor do A1? Baixo 19 igual a 1 mais. Resolvo dentro do parênteses. 9 menos 1, 8. Daí fica 8 vezes 2. Aí eu tenho 19 igual a 1 mais 8 vezes 2. 19 igual a 1 mais 8 vezes 2, 16. Aí eu isolo A1 no segundo membro. Vai ficar 19 menos 16 igual a 1. Aí 19 menos 16 vai dar 3. Então 3 igual a 1 ou A1 igual a 3. Certo? Temos aqui o A1, o 3 igual a 1 ou A1 igual a 3. Então, a resposta é A1, 3. Exemplo 4. Nós vamos determinar o valor da razão, conhecidos o valor do A1, que é 5, o número de termos, que é 10, e o último termo é 32. Substituindo na forma de termo geral, o último termo é 32, o primeiro é 5, o N é 10, então vai ficar 32 igual a 5 mais 10 menos 1 vezes R. Ah, como que eu calculo a razão? Baixo 32 igual a 5, resolve dentro do parênteses 10 menos 1, 9, 9 vezes R. 32 igual 9 mais 5 mais 9R, quer dizer. Aí eu vou isolar o 9R no segundo membro, fica 32 menos 5 igual a 9R. Então 32 menos 5 são 27 igual a 9 vezes R. Então, para descobrir o valor do R, o 9 que está multiplicando o R vem dividindo pelo 27, né? Então vai ficar 27 divididos por 9. Aqui eu estou usando essa barrinha ali de divisão, tá, pessoal? Quando vocês vão utilizar o computador, aqui o teclado do computador, ou do celular, do smartphone, a divisão a gente sempre costuma usar essa barra, tá? Então 27 dividido por 9 é igual a R, então a razão é 3. No exemplo 5, nós vamos determinar o número de termos da PA. Então, veja bem que agora nós vamos aplicar a forma de termo geral para calcular o valor do N. Mesma forma que eu fiz na sala de aula. Então, eu usei a forma de termo geral para calcular o A1, depois usamos para calcular o AN, depois o N, e por último aprendemos a calcular a razão. Substituindo os dados ali na forma de termo geral, nós vamos ter 26 igual a 6, mais n menos 1 vezes 2, né? Resolvendo essa equaçãozinha ali, 26 igual. O 6 eu passei para o primeiro membro subtraindo, então ficou 26 menos 6 igual a n menos 1 vezes 2. 26 menos 6 é 20, que é igual a n menos 1 vezes 2. Agora, o que eu fiz aqui? Eu passei o 2 que está multiplicando n menos 1 dividido pelo 20, ó. 20 barra 2, quer dizer, 20 divididos por 2 ficou igual a n menos 1. Quando eu passei o 2 dividindo pelo 20, eu já eliminei os parênteses do n menos 1, que não faz mais necessidade de ter eles ali, né? Aí agora eu tenho 20 dividido por 2, 10, 10 igual a n menos 1. Isolando o n, eu vou ficar 10 mais 1 igual a n, né? O menos 1 vai para o primeiro membro somando, então vai ficar n 11. Então essa PA tem 11 termos. Então, é desta forma que você calcula o valor do N quando ele é pedido, né, na forma de termo geral. Bom, depois que nós utilizamos a forma de termo geral, nós aprendemos a fórmula da soma dos termos da progressão aritmética. Aí teve aquela historinha do Gauss, né, quando ele tinha 10 anos de idade aproximadamente, o professor pediu para ele somar os números naturais de 1 a 100, né? Aí o Gauss fez bem rapidinho lá, ele pegou o primeiro termo, que é o A1, mais o último termo, multiplicou pelo número de termos dividido por 2, né? Essa fórmula é conhecida mundialmente hoje, graças ao menino Gauss lá de 10 anos de idade, né?
Vamos lá, voltando aqui. Geralmente, nos problemas onde temos que calcular a soma dos termos da PA finita, temos que utilizar a fórmula do termo geral da PA, juntamente com a fórmula da soma dos termos da PA. Vejamos um exemplo. Então, nós vamos agora calcular a soma dos termos de uma PA. Para tanto, nós vamos estar trabalhando simultaneamente, paralelamente, com a fórmula do termo geral e com a fórmula da soma dos termos da PA. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos aplicar a fórmula do termo geral para determinar o valor do 20º termo da PA. Por quê? Porque quando o Gauss somou os termos da PA, ele pegou o primeiro mais o último. Então, ele tinha que conhecer o valor do primeiro termo mais o último termo, né? Então, quem que seria o último termo dessa PA? É o A20. Eu quero somar os 20 primeiros. Então, o último termo dela, eu tenho que saber quanto vale o A20, né? Então, aplicando na fórmula do termo geral, o A20 é igual ao A1, né? Olhando na PA aqui, ó, o A1 é 4, mais eu quero calcular a soma dos 20 primeiros termos, então o N é 20 menos 1 vezes a razão. Ah, professor, como que acha esse 3? 7 menos 4, 3, 10 menos 7, 3, 13 menos 10, 3. Aí eu vou pegar o A20 é igual 4 mais, resolve o que está dentro do parênteses, 20 menos 1, 19 vezes 3. Então, o 20º termo vai ser igual a 4 mais 57. Ah, professor, de onde saiu 57? 19 vezes 3, que primeiro multiplica para depois somar. Aí o A20 é 61. Agora sim, como nós conhecemos o primeiro termo e o último, nós vamos aplicar a fórmula do termo geral. Ó. Então, a soma dos 20 primeiros termos é igual o primeiro termo, que é 4, mais o AN, que nós calculamos aqui, o AN é o A20, ó. O A20 é 61. Eu vou ter 4 mais 61 vezes 20, divididos por 2. 4 mais 61 dentro do parênteses, resolvendo dentro do parênteses primeiro, dá 65 vezes 20, divididos por 2. 65 vezes 20, 1.300, divididos por 2 é 650. Então, a soma dos 20 primeiros termos dessa progressão aritmética aqui, ó, ela dá este valor encontrado aqui, que é 650. Para a gente poder encerrar essa revisãozinha aqui, essa videoaula, eu vou resolver junto com vocês um problema, porque sempre quando nós trabalhamos com a fórmula do termo geral e a fórmula da soma dos termos da PA, nós resolvemos alguns problemas onde nós envolvemos esses conceitos, né? Então, o probleminha que eu escolhi é esse aqui, ó. Amanda guardou dinheiro durante 8 meses para fazer uma viagem. No primeiro mês, ela guardou 150 reais. A partir do segundo mês, até o 8º, Amanda guardou o valor do mês anterior, mais 10 reais. Qual foi a quantia total em reais que a Amanda conseguiu guardar para a viagem? Bom, primeiro vamos entender o enunciado do problema. Então, a Amanda está guardando uma quantidade de dinheiro mensalmente para uma viagem. E ela guarda essa quantidade mensal durante 8 meses. Mas como que ela guarda? Ela guarda assim. Primeiro mês ela guarda 150. Segundo mês ela vai guardar os 150 mais 10, que é 160. Terceiro mês, ela vai guardar os 160 mais 10, que é 170. Aí, nós temos aqui essa PA, ó, 150 no primeiro mês, 160 no segundo, que é quanto que ela guarda no segundo mês? O 150 mais 10. 160 mais 10, 170. Então, os primeiros 3 termos da PA está escrito aqui, ó. Agora, nós vamos aplicar a fórmula do termo geral para calcular o valor depositado por Amanda no 8º mês. Então, veja bem, a Amanda começa depositando 150 reais no primeiro mês e eu preciso saber o quanto que ela depositou no 8º mês, para depois aplicar a fórmula da soma. Então, o AN é o A8, né? O A1 é o primeiro termo da PA, que é o 150. O N é 8, porque ela vai depositar durante 8 meses, e a razão é 10. Ah, professor, por que essa razão é 10? Pega lá o 160 menos 150, dá 10. Ah, ou pega 170 menos 160, dá 10.
Então, A8 é igual a 150 mais, resolve o parênteses primeiro, 8 menos 1, 7 vezes 10. Aí eu vou ter 150 mais 70, vai dar 220. Então, quer dizer que no 8º mês, o último depósito que a Amanda fez foi de R$220. Agora, nós vamos utilizar a fórmula do Gauss. Como que o Gauss calcularia o quanto que a Amanda depositou nos 8 meses? Ele pega lá o primeiro termo, que é 150, a quantidade que ela depositou no primeiro mês, 150, mais a quantidade que ela depositou no 8º mês, 220, e multiplica essa soma pela metade do número de termos. Então, 8 divididos por 2. 150 mais 220 dá 370, fica vezes 8 divididos por 2. 370 vezes 8 dá 2.960, divididos por 2 dá 1.480. Então, a Amanda conseguiu juntar, ao longo dos 8 meses, uma quantia de R$1.480. Vamos lá ver qual alternativa é a correta, então? Eu tinha aqui a alternativa A, 1.380, alternativa B, 1.480, alternativa C, 1.580, alternativa D, 1.680 e a alternativa E, 1.780. Então, voltando aqui para o total economizado pela Amanda, né, guardado, acumulado por ela ao longo de 8 meses, é 1.480. Então, eu tenho que aplicar, marcar como alternativa correta a alternativa B. Vocês bem sabem que eu sempre, nas minhas provas, nos meus trabalhos avaliativos, eu sempre coloco questões objetivas, né? As questões objetivas não quer dizer que o aluno tem que ir lá e chutar de qualquer jeito. Olha o que nós fizemos aqui, ó. Nós pegamos o enunciado do problema, interpretamos ele, depois nós escrevemos a PA representada por ele, daí nós aplicamos a fórmula do termo geral para calcular o valor do depósito da Amanda no 8º mês. Por derradeiro, nós aplicamos a fórmula do termo geral da PA, certo? Para chegar no 1.480, só depois que nós fomos lá escolher a alternativa correta. Então, é assim que vocês têm que fazer, vocês têm que fazer. Resolve no caderno primeiro, depois que você achou a alternativa correta, aí sim você vem para a prova e marca a alternativa B, 1.480. Na prova que eu vou elaborar para vocês lá no Google Classroom vai ser assim. Você tem o enunciado e tem as alternativas. Não vai clicando lá na alternativa, porque você só tem uma chance de fazer a prova lá. Se você fizer de qualquer jeito, tirar uma nota ruim, não tem como você editar ela e fazer de novo. Então, eu aconselho vocês assim, abra a prova lá, olhe as questões primeiro, resolva todas elas no caderno, aí quando você tiver com a alternativa, com a resposta afinadinha, certinha lá no caderno, aí você vem aqui e marca a alternativa correta, beleza? Então, essa videoaula aqui é no intuito de revisar para vocês o que eu vou cobrar na provinha que vocês vão fazer lá no Google Classroom. Eu vou cobrar exatamente os exercícios da forma que eu coloquei aqui, tá? Então, assista essa videoaula uma vez, 2 vezes. Se tem dúvida lá naquele exercício, no exemplo 1, no exemplo 2, pausa o vídeo em cima dele e fica olhando ali cada cálculo feito, cada passagem, até chegar na alternativa correta. Beleza? Espero que essa videoaula ajude vocês e posteriormente eu vou fazer outras, né? Agora eu estou fazendo essa dos conteúdos que nós estudamos, que vocês têm tudo no caderno. A partir daí, as próximas videoaulas, as próximas provas que eu vou elaborar serão referentes aos conteúdos que os professores estão administrando lá no Aula Paraná. Então, uma boa noite para vocês. Espero que vocês tenham um bom proveito dessa videoaula.